Você pode fazer praticamente qualquer coisa no mundo do MMA e se safar ileso. Você pode falar besteira sobre seu adversário, a família dele e o país dele. Você pode sair na porrada na pesagem, arrumar briga durante as coletivas de imprensa e até lutar depois que a luta acabe. O mundo do MMA tá pouco se lixando. Você pode até ganhar mais fãs por causa disso, mas se tem uma coisa que ninguém perdoa é ficar acima do peso. Se você falhar no corte de peso, todo mundo te odeia. Os fãs, os promotores, os outros lutadores, todo mundo trata isso e aquela porra de fingir o toque de luvas e socar na malandragem como crimes capitais. Muitos lutadores pedem desculpa pelos seus erros, mas o vídeo de hoje é sobre aqueles que simplesmente cagaram. Eles não só chegaram acima do peso, como simplesmente nem tentaram batê-lo, ou nem se importaram com isso. Esses lutadores não se justificaram nem pediram desculpa ou deram explicações bem esfarrapadas. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que nem tentaram perder o peso. Número 10, Conor McGregor vs Nate Diaz. Dana White, UFC e Conor McGregor ficaram com um abacaxi para descascar a 10 dias daquele que deveria ser um dos maiores cards de 2016. O irlandês enfrentaria Rafael dos Anjos pelo título dos leves, sua chance de fazer história e se tornar campeão duplo do UFC, mas o brasileiro fraturou o pé e teve que deixar o card e não tinha muita opção viável para enfrentar o Conor em tão pouco tempo. Pouca gente toparia encarar aquela canhota, né? José Aldo precisaria de mais tempo, Frank Edgar vinha de lesão na virilha, mas que tal Nate Diaz, que tinha desafiado o McGregor depois de vencer Michael Johnson? O problema é que eles estavam preocupados com a categoria de peso, 70 quilos estava fora de cogitação para Diaz, que talvez não chegasse nem a 74. O californiano já tinha enfrentado problemas com a balança no passado quando enfrentou Rafael dos Anjos e poderia estar meio fora de forma já que não estava nem treinando. A solução veio quando Conor disse não se importar com o limite de peso e sugeriu fazer uma luta nos meio médios. Ele era o cara do momento, o que de pior poderia acontecer, né? E assim foi feito, a luta aconteceu até 77 quilos e todo mundo ficou de boa, mas Nate jogou água no chope ao finalizar o campeão dos penas no segundo round, gerando mais uma luta entre eles até 77 quilos. Não porque eles teriam pouco tempo de novo, mas porque McGregor queria provar que era capaz de vencê-lo no meio médio. No fim das contas, ele venceu mesmo. Número 9, Charles do Bronx vs Ricardo Lamas. Charles do Bronx foi uma das sensações do ano de 2021 ao conquistar o título dos leves após mais de uma década no UFC, mas ele foi o assunto de forma bem negativa em um pequeno Fight Night de 2016. Charles lutava nos penas e tinha muitas dificuldades de bater o peso. Ele já tinha falhado 3 vezes antes, chegando a quase 2 quilos acima do limite, mas vacilou feio dessa vez contra Ricardo Lamas, chegando a quase 4 quilos além da marca. Sim, o Charlinho chutou o balde legal. A luta foi transferida para o peso leve, mas por algum motivo ficou marcada na história como peso casado, mesmo que tecnicamente eles estivessem lutando entre os leves. Mas isso pouco importa. O interessante é que o Lamas e o UFC chegaram a um acordo de que Charles não poderia pesar mais de 72 quilos na noite da luta, ou o combate seria cancelado. Uma exigência muito inteligente por parte do Lamas, pois faria com que Charles já entrasse cansado por não poder se alimentar direito, ou por ter que cortar peso por uma segunda vez. Charles acabou perdendo 30% da bolsa e foi finalizado no segundo round, um evento para se esquecer. O futuro campeão dos leves justificou dizendo que a altitude o atrapalhou a não bater o peso direito. A cidade do México está quase a 2.300 metros acima do nível do mar, mas será que isso explica ele ter passado 4 quilos na balança? Número 8, Tim Silva vs Juliano Coutinho. Muitos fãs acham que Tim Silva se aposentou depois de perder para Fedor Emelianenko no Affliction em 2008, mas o ex-campeão peso pesado do UFC ainda fez 13 lutas nos 5 anos seguintes, só que em eventos menores. Tim sempre foi um cara grande, mas ficou consideravelmente maior nessa reta final. Em sua penúltima luta, o cara simplesmente ficou acima do limite da categoria dos pesados, passando em 1,5 kg o limite para a luta com Tony Johnson no One, antes de ser derrotado por interrupção médica. Mas o auge veio na sua última luta de MMA no final daquele ano, quando enfrentou Ruslan Magomedov em um duelo de super pesado, chegando a 136 quilos. O veterano ainda tentou voltar a lutar 2 anos mais tarde pelo reality fighting, mas estava pesando incríveis 168 quilos antes de enfrentar Juliano Coutinho, que por acaso não tem nenhum parentesco comigo, é bom falar. A comissão atlética exigiu exames médicos extras a Tim, coisa que só pedem a quem tem mais de 40 anos, só que aquele Tim super pesado exigia cuidados extras mesmo aos 38 anos. Os médicos acabaram vetando ele do evento, mas não por causa do seu peso. Na verdade, ele passou no teste do estresse, mas outros exames geraram preocupação com a ressonância magnética. Tim Silva conta que a comissão percebeu que ele já tinha sofrido danos demais ao longo de 16 anos de carreira e o veterano decidiu por bem se aposentar. Número 7, Travis Luther vs Anderson Silva. Imagine que sua carreira está em declínio e você só venceu 2 de 4 lutas no UFC antes de ser demitido, mas aí surgiu uma oportunidade irrecusável de participar de uma temporada especial do The Ultimate Fighter, onde o vencedor teria uma chance pelo cinturão contra o maior de todos os tempos, Anderson Silva. Tem segunda chance melhor do que essa? Depois de suar no reality show e ganhar de todo mundo,
chegou o grande momento, o auge da sua carreira no esporte. E é claro que você vai bater o peso, né? Quem diabos não bate o peso para uma luta pelo título, além de Yoel Romero, claro? A resposta é Travis Luther, e por 1 quilo, inacreditável. Ele não teria mais a chance de ser campeão, mesmo se vencesse o Spider, mas acabou finalizado com um triângulo no segundo round, mesmo depois de ser exaltado como Michael Jordan do Jiu-Jitsu. Essa foi boa. E ele acabou ganhando lugar na nossa lista pelos comentários que fez antes da luta. Travis disse que era difícil ter motivação para cortar o peso, que o desafio de perder 10 quilos na semana da luta era enorme. Presa de ninguém, ele percebeu que daria merda a 4 horas da pesagem depois de um corte horrível. Então ele simplesmente parou de suar e pronto. Luther disse que seu corpo pediu arrego porque ele já tinha lutado 6 vezes naquele ano e não fez uma dieta boa ao longo do camp, mas ainda tinha fé de que bateria o peso. O cara fracassou na maior oportunidade da sua vida. Travis disse que se sentiu péssimo na noite da luta porque nunca tinha cortado tanto peso antes. Na boa, que papelão. O cara mandou muito mal e a justificativa foi ainda pior. Número 6, Mackenzie Dern vs Amanda Cooper. Como diz o ditado em inglês, me engane uma vez e é vacilo seu. Me engane 2 vezes e o vacilo é meu. Me engane 3 vezes e puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? Ah, mas você acabou de ter uma filha e agora tá batendo peso bem? De boa então. Sim, nós vamos falar sobre Mackenzie Dern agora. O UFC 224 acabou sendo o seu terceiro corte de peso mal sucedido dela no peso palha, só que dessa vez foi por 1 tonelada. Ela estava escalada para enfrentar Amanda Cooper em sua segunda aparição no UFC. Suas lutas anteriores aconteceram em eventos menores e muitos se perguntavam se a balança seria um problema quando ela chegasse ao UFC. Na hora da pesagem no Rio de Janeiro, ela ficou 3,6 quilos acima do limite. Ela teve 1 hora para tentar cortar algo a mais, mas nem tentou. Na entrevista coletiva após a luta, quando foi perguntada sobre o que diabos aconteceu, ela disse que embora pudesse dar 10 mil desculpas, a grande culpada era sua dieta. Ela precisava de uma dieta melhor, pelo menos ela foi sincera, né? Pra piorar, embora tenha dito que foi um erro pontual, ela acabou complicando as coisas depois de comparar uma falha no corte de peso ao uso de esteroides. Tipo, ter ficado acima do peso não é tão ruim assim, né? Eu poderia ter tomado bomba pra conseguir, então fiquem satisfeitos. A Amanda Cooper ficou pistola, chamou Mackenzie de uma desgraça pra todos os profissionais, mas aceitou o duelo num peso casado, prometendo vencer no Rio, mas acabou finalizada no primeiro round. Número 5, Nick Diaz vs Robbie Lawler. Cortar peso é difícil pra cacete, fica ainda mais difícil quando você envelhece, e fica pior ainda quando você fica longe do esporte por 7 anos e simplesmente tá cagando pra tudo. Nick Diaz não parecia muito à vontade na semana do UFC 266, quando finalmente voltaria ao octógono pra revanche com Robbie Lawler, reedição do duelo que rolou 17 anos antes. Foi uma surpresa, mas Diaz se mostrou em boa forma nas redes sociais, então os fãs estavam animados. Em uma entrevista sincerona na ESPN, Nick deixou claro que estava ali porque parecia que as pessoas ao seu redor queriam isso, mas que ele não tinha muita escolha. A luta foi a primeira da história do UFC a ser casada para 5 rounds, mesmo sem ter um título em jogo e nem ser um main event, mas acabou mudando de 77 para 84 quilos a 3 dias do evento, já que Diaz decidiu não cortar mais o peso. O Lawler estava treinando para bater 77 quilos e ficou meio puto, mas topou a ideia e parou de cortar peso também. Todos estavam abaixo do limite na hora da pesagem, a luta foi bem melhor do que as pessoas esperavam, mas o desfecho foi um pouco triste para os fãs de Diaz, que viram o veterano cair no terceiro round. Mas quem vai culpar o cara depois de tanta porrada, né? Tudo relacionado a essa luta foi estranho demais. Número 4, Alex Cowboy vs Will Brooks. Uma coisa é não bater o peso e ganhar a luta, mas a outra coisa é não bater o peso, ganhar a luta e ainda falar merda do seu adversário que tava puto com você porque você ficou acima do peso. Alex Cowboy chegou bem acima do peso para sua luta com Will Brooks no UFC Fight Night 96. Brooks era ex-campeão do Bellator e tinha vencido sua estreia no UFC e os fãs estavam muito empolgados com sua chegada. E tudo vinha bem até que Cowboy ficou 2,5 quilos acima do limite. Isso é coisa pra caramba, mas não é tão raro assim. É óbvio que todo mundo criticou, mas já vimos acontecer antes. Melhor pedir desculpas e tentar seguir em frente, né? Só que Cowboy tinha outros planos. Essa foi a primeira vez que ele falhou na balança no UFC e ficou puto que Brooks tinha falado poucas e boas pra ele. Alex acabou vencendo por nocaute técnico no final do terceiro round e depois começou a sacanear e xingar o adversário ainda no chão. Fiquei surpreso que ele não tacou cerveja em cima do cara também. Praticamente ninguém gostou da comemoração efusiva dele, especialmente porque Brooks só falou mal dele na véspera da luta porque ele estava acima do peso. Número 3, Jason Miller vs Luke Barnett. Um dos nomes mais populares do MMA durante anos por causa do seu famoso programa de TV Bully Beatdown, Jason Miller ficou longe do muro da luta por 4 anos para combater o vício em drogas e resolver uma série de pendências judiciais até que decidiu voltar ao Venator FC, evento italiano que o contratou para enfrentar o também ex-UFC Luke Barnett, que detinha o cinturão dos médios da organização na época. A última luta de Miller tinha sido uma derrota para CB Dollaway no UFC 146 e ele tinha feito uma carreira de sucesso em grandes eventos, embora sua passagem pelo UFC não tivesse sido lá essas coisas. Ele disputou o cinturão do Dream com Ronaldo Jacaré e lutou contra GSP no UFC 52, por exemplo, além de ter vencido caras como Robbie Lawler e Tim Kennedy. Mas esse não era o mesmo Jim Miller de antes, ele acabou subindo na balança 11 quilos acima do
limite da categoria dos médios, levando ao cancelamento da luta. Miller culpou o jet lag, mas também disse que bebeu água demais na semana do evento. Miller era a grande atração daquele card, então o evento simplesmente passou o cara para a categoria dos meio pesados contra Matias Chavolin. E acredite se quiser, Jason acabou acima do limite da divisão dos meio pesados também, mas pelo menos tinha perdido alguns quilinhos extras. Miller foi finalizado no segundo round e nunca mais lutou. Número 2, Gabi Garcia vs Shinobu Kandori. Essa foi a maior falha em pesagens da história de qualquer grande evento de MMA. Eu sei que o Rizin e os japoneses em geral adoram freak show, mas eles passaram dos limites dessa vez. Gabi Garcia já teria vantagem enorme sobre sua oponente no evento de 2017, já que Shinobu Kandori era uma veterana do pro wrestling política local e só pesava 73 quilos, e a gente não precisava nem de uma balança para dizer que a Gabi não estava nem perto disso. E olha que eu nem mencionei que Kandori tinha 53 anos de idade. O acordo era que Gabi batesse abaixo de 95 quilos para essa luta, já que aparentemente os japoneses achavam de boa que ela só ficasse 21 quilos acima da rival, mas a brasileira não chegou nem perto disso, pesando incríveis 107,5 quilos. Ela ficou 12,7 quilos acima do limite, que já era alto pra cacete. A lição do dia foi que 34 quilos de diferença era demais, né? Kandori ficou puta quando Garcia saiu da balança e o Rizin também. As duas se odiavam de verdade, é que elas deveriam ter se enfrentado um ano antes, mas Shinobu acabou saindo da luta por uma lesão e mais uma vez a luta deveria ser cancelada. Kandori disse que toparia de boa uma luta com Gabi apesar do peso, mas Gabi nunca explicou muito bem o que aconteceu. Gabi disse que não conseguiria manter o peso de 104 quilos até a hora da luta, então o evento cancelou tudo. Pensando bem, que bom que essa carnificina não rolou. Número 1, Paulo Borrachinha vs Marvin Vettori. Se existe um peso médio que sempre desafiou os limites da ciência, esse cara é Paulo Borrachinha. Basta olhar pra ele na hora da luta e você se pergunta como diabos alguém como ele consegue bater 84 quilos. Ele parece um Francis Ngannou ali na jaula, mas o fato é que Borrachinha nunca tinha extrapolado o peso até sua 13ª luta no UFC, um duelo de 5 rounds com Marvin Vettori. Borrachinha era daquelas anomalias bizarras que conseguiam cortar todo o peso do mundo, mas o caldo entornou no Media Day, quando Borrachinha revelou estar pesando quase 96 quilos e não estava nem aí pra nada. A culpa era da viagem ou qualquer outra coisa, mas o Borrachinha simplesmente não ia nem tentar bater o peso. Ele disse que o UFC teve a ideia de passar a luta pro peso casado, que seria até melhor. Claro, né? Senão a luta principal da noite seria cancelada. Vettori concordou com peso casado de 88 quilos e tudo foi oficializado na quinta-feira, mas depois passaram para 93 quilos. Todo mundo sabe que Dana White odeia lutas em peso casado. Borrachinha acabou ficando acima do limite dos meio pesados, o que não era nada demais considerando que ele foi o grande culpado de tudo. Borrachinha perdeu na decisão e o Careca disse que ele teria que subir de vez para a categoria até 93 quilos a partir dali. E aqui vai um salve para o Tommy Tuhold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para o Thomas Walt que editou esse vídeo. Você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.